O Eneagrama de tipos é parte de uma tradição de ensino oral, e o material ainda é mais bem transmitido vendo e ouvindo grupos de pessoas do mesmo tipo falar sobre suas vidas. Ver e ouvir um grupo de pessoas articuladas e dispostas a expressar um ponto de vista semelhante transmite bem mais da força do sistema do que possivelmente transmitiria um mero registro escrito de suas palavras. Após cerca de 1 hora, um grupo de pessoas que no início pareciam fisicamente muito diferentes começam a parecer iguais. O espectador pode perceber as semelhanças nos padrões de retenção física, do tom emocional, nos pontos de tensão no rosto e nas características da emanação pessoal, que correspondem aos sinais mais sutis do tipo. O auditório se enche de uma presença definida à medida que se revela o caráter, e há, para cada um dos tipos, um sentimento único, uma característica distinta, uma presença no ambiente. A princípio, um grupo de pessoas do mesmo tipo pode parecer não ter nada em comum, porque o espectador presta atenção às diferenças de sexo, idade, raça, profissão e estilo pessoal. Contudo, dentro de 1 hora, as pessoas começam a parecer iguais. Suas histórias, escolhas, preferências, metas, as coisas que evitam e com que sonham começam a parecer as mesmas. Começam até a apresentar a mesma aparência. Assim que a atenção do espectador se desvia das características superficiais do vestuário e do sorriso apresentável. Quando sua atenção se desviar desses indícios superficiais, você será capaz de identificar o tipo através do reconhecimento das aspirações e das dificuldades que os membros de determinado tipo têm em comum. O mundo parece muito diferente para cada um dos 9 tipos, e ao se ajustar ao modo como os outros se sentem dentro de si mesmos, você pode se libertar de seu próprio ponto de vista, em favor de uma verdadeira compreensão de como são as pessoas que estão em sua vida, substituindo as crenças que suas ideias a respeito delas podem levar você a ter. Quando você se coloca no lugar dos outros, cria-se um sentimento de solidariedade pela situação alheia. Quando se vê o mundo do ponto de vista dos outros, imediatamente se toma consciência de que cada tipo é limitado por uma tendência sistemática. Ainda me comovo com o poder dessa doutrina, quando reconheço os padrões básicos de minha própria vida nas histórias de um grupo de meus semelhantes. São histórias contemporâneas, que ocorrem em agências de publicidade, em supermercados, em salas de aula de universidades e em centros de meditação. São contadas por pessoas que têm meus padrões de pensamento e que estão vivendo suas histórias da forma como eu vivo a minha. Sei que posso contar com elas para obter informações, conselhos e a revelação do que descobriram a respeito de si mesmas. O sensacional no relato de uma história pessoal é que a revelação de material profundamente íntimo se faz com a intenção de se pôr a si próprio de lado. A intenção oculta por trás do relato de sua própria história é naturalmente obter alguma luz sobre os padrões que governam sua vida, mas neste caso, a meta de se compreender a si mesmo é aprender a observar internamente esses padrões, deles desviar a atenção e, por fim, pôr de lado a personalidade. Esse pôr de lado, pressuposto por um sistema que abrange vários estados de consciência, significa mais do que simplesmente trabalhar um problema exaustivamente até eliminar o sofrimento. Pôr de lado a personalidade significa ser capaz de desviar a atenção de pensamentos e de sentimentos, de modo que outras percepções possam aflorar na consciência. Os depoimentos expostos neste livro são tirados de gravações com pessoas que falaram em painéis como representantes de seu próprio tipo. Elas se dispuseram a aparecer e a se revelar para que uma audiência pudesse aprender a reconhecer verbalmente o tipo. Quando faço entrevistas em painéis, o enfoque da atenção é sempre naquilo que distingue um tipo dos outros,
de modo que a linha de questionamento que desenvolvi se inclina para o que é único a cada um dos 9 pontos, e não para a forma como se assemelham. É importante acentuar as diferenças entre as pessoas, porque grande parte do sofrimento que sentimos em nossos relacionamentos com os outros é causada por nossa cegueira para os pontos de vista alheios. Não percebemos a realidade em que as pessoas próximas de nós vivem suas vidas. Por exemplo, é preciso muito esforço para que um casal romanticamente envolvido compreenda as premissas de cada parceiro em relação ao amor. Se um deles for um 9, o mediador, e o outro um 8, o patrão, como saberá o 9 que o caminho para o amor e para a confiança atravessa uma série de confrontações cara a cara? E como saberá o 8 que o parceiro 9 ignorará ordens diretas, recusando-se obstinadamente a agir sob pressão, mas podendo facilmente ser elucidado pelas necessidades alheias?